é a entrevista que Rodolfo Landim deu ao Charla Podcast, abrindo o jogo, falando sobre Gabi, Claudinho, falou sobre muita coisa. Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já quer nos ajudar, deixa aquele like maroto, galera, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Então, nesta terça-feira, dia 23 de julho, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do mercado da bola do Flamengo, que está bem quente e agitado. Vamos para mais um vídeo. Nota de corte do Z4, o Fluminense deixa a lanterna, tem 11 pontos, e o Atlético Goianiense com 11 pontos, agora na última posição. Vamos lá, vou dar uma boa noite aos nossos comentaristas. André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite, ótima semana a todos. O campeonato continua bom. Tá bom, né? Muito bom. Há uma insistência em falar sobre a arbitragem praticamente após todos os jogos. Não tem um jogo em que a arbitragem não se transforma em um assunto. Aliás, que beleza, hein? Você viu só? Eu olhei para trás. Agora é tão bonito que até chama a atenção. A gente não pode deixar de mencionar isso aí. Mas eu acho que isso vai continuar, infelizmente. A arbitragem vai continuar protagonizando jogos no campeonato. Mas o campeonato em si, pelo futebol mostrado, o equilíbrio, a qualidade dos times que brigam em cima, a briga no meio, a briga embaixo, com o Vasco se distanciando, o Corinthians dando bons sinais, o Fluminense não mais na lanterna. São muitos assuntos interessantes para a gente tratar. Zupac, começando com essa luta pelo título. Sim. A gente viu que existe um bloco razoavelmente coeso de alguns times, mas há quem olhe e fale, todos são capazes, todos têm objetivos importantes, mas título mesmo, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Você faz parte desse grupo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Por enquanto, sim. E acho que a gente não precisa ser definitivo. E esse era o discurso que a gente tinha rodada após rodada no campeonato do ano passado. Quando a gente falava que, até o presente momento, o único time que era candidato ao título era o Botafogo. Até que isso mudou. Até que o Palmeiras se apresentou, até que o Flamengo se apresentou, até que o Atlético Mineiro se apresentou e o Botafogo, perdeu o título. Então, até o presente momento, existe uma diferença clara entre o trio que briga pelo título e os demais postulantes que hoje brigam do G4 para o G6, para as últimas vagas de Libertadores. Nada impede que a gente tenha no segundo turno uma arrancada espetacular do São Paulo, que seja, e ele se junte, caso os três baixem o ritmo. Mas hoje existe uma diferença, porque eles são os três times que jogam o melhor futebol, eles são os três times que têm os melhores valores individuais e os melhores elencos na minha visão também. Então, por isso caminham, e com o jeito de jogar diferente. Botafogo e Palmeiras se assemelham um pouco mais em alguns aspectos, o Flamengo tenta praticar um outro tipo de jogo, mas são, com louvor, as três melhores equipes da competição. Os três jogaram no sábado e foram 3 jogos interessantes, bem diferentes, mas interessantes de acompanhar. Quanto essa questão está associada, de dividir esses 3 times em relação aos outros protagonistas, está associada ao elenco e ao que conquistaram nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, mas ao mesmo tempo, o bom momento 23, que a gente sabe que o Botafogo teve, e ainda uma melhoria de elenco para 24, quanto é isso? E quanto é a performance em si? Quanto tem a bola apresentada em comparação ao resto? Cada um tem as suas razões, um pacote de razões para cada um desses 3 times. E eu acho que são circunstâncias diferentes, O Botafogo é o trabalho mais novo entre essas 3 equipes, Flamengo, Palmeiras, Botafogo. O Palmeiras é o time que ganha há mais tempo consistentemente no Brasil. O Flamengo é a equipe que tem montado há muitos anos o melhor elenco e nem sempre consegue colocar em campo o melhor time, no sentido de ganhar, Então, são situações bem distintas em termos de condução do trabalho. São 3 técnicos aparentemente muito bons, todos os 3, embora a amostra que a gente tenha do técnico do Botafogo, que deu uma escarregada muito forte depois do jogo. Sim. Não sei se cabe a discussão aqui em algum outro momento, mas vamos continuar no tema principal. A amostra que a gente tem do trabalho do Arthur Jorge é a menor. O Tite é o melhor técnico nascido no Brasil há muitos e muitos anos, trabalhando aqui, depois seleção, ficou um tempo fora, voltou.
E o Abel Ferreira é o maior conquistador de títulos do momento futebolístico que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Um treinador, embora ainda esteja no começo da sua carreira, que tem um nível de controle de elenco e capacidade para manter motivado um grupo que já ganhou tanto, que não é normal. Nós precisamos sempre relembrar que o Palmeiras continua ganhando com ele e aparentemente será candidato a tudo nessa temporada de 24 também. Então são trabalhos em estágios diferentes que têm mostrado uma qualidade muito parecida, muito semelhante até agora no Campeonato Brasileiro. Não à toa a pontuação que esses times têm e a alternância deles ali como líder do campeonato, ou pelo menos entre os líderes do campeonato. Então é uma coisa muito boa e muito interessante, porque no ano passado, como disse o Gustavo, a essa altura a gente estava num período em que a gente se perguntava, mas o Botafogo vai ser controlado por alguém? Ele vai... A gente estava no final do principal primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Foi o recorde que o Botafogo estabeleceu. O time desse ano é melhor que o do ano passado. Melhor de ver jogar, mais difícil de ser enfrentado, mostra mais capacidade para se sentir bem nessa posição de postulante a um troféu e tem um treinador que entendeu, aparentemente, as dificuldades do futebol no Brasil e está conseguindo lidar muito bem com elas. O Palmeiras é aquilo que a gente conhece há muito tempo, não é uma equipe brilhante em todos os momentos, mas o Abel toca esse time do ponto de vista coletivo com brilho. E o Tite no Flamengo mostrou em alguns momentos nesse ano um potencial muito próximo daquilo que a gente imaginava que o Flamengo poderia fazer. Aí teve um período em que a gente tinha que olhar para o Flamengo principalmente de uma outra maneira, porque havia muitos jogadores fora. Agora esses jogadores estão voltando e se espera que o Flamengo volte a acelerar também. Zupac, a gente tinha uma pergunta há pouco na tela que era quem pode se intrometer. Eu acrescento 2 em 1, não gosto disso, mas 2 em 1. Dos 3, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, tem alguém que você hoje gosta mais de ver jogar? Não estou nem dizendo se é o melhor, é gosto mesmo. E se alguém pode furar essa bolha? Eu tenho gostado muito do jogar espetáculo, quando joga bem. O Botafogo, quando joga bem, é muito agradável de ver. O Palmeiras, na minha visão, é quem tem mantido a média, o nível de atuação mais alto. Até quando perde, como perdeu para o Botafogo, fez um belíssimo jogo, né? Então, dos 3 hoje, eu tenho gostado mais do nível de jogo que o Palmeiras vem apresentando. E olha que o Palmeiras passou até um mês e meio atrás, um mês, sei lá exatamente quando, uma baixa técnica. E a gente falava aqui sobre a baixa técnica. E o Palmeiras recuperou, atingindo um nível bastante interessante. Quem pode entrar nessa briga? Olha, acho que se o São Paulo embalar, São Paulo contar com seus jogadores, São Paulo tem sofrido com lesões, né? Mas o São Paulo com o seu time completo e mantendo o nível dos melhores jogos do Zubeldia, era um time que eu desconfiaria que pudesse entrar nessa briga, mas para entrar nessa briga, são 2 coisas que tem que acontecer. Não basta o São Paulo, no caso, tá? Sim. O São Paulo manter um nível de regularidade muito alto. Os 3 da ponta têm que abrir brecha. E será que vão abrir brecha, né? Não sei. Tem um fator que eu tô curioso para ver qual é o impacto que vai ter, que são as Copas. Exato. Porque os 3, eles estão ali na briga na Copa. O Palmeiras... O Palmeiras está entre a... O Palmeiras está, na verdade. O Palmeiras olha para um lado, tem um na Copa. O Palmeiras olha para o outro lado, tem um outro em outra Copa. Qual é o impacto que isso vai ter? Não sei. Mas para alguém furar essa bolha, não basta alguém render o que eles rendem. É preciso que eles deixem de render. E, por enquanto, não é o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, essa coisa das Copas. Tanto esses confrontos diretos, como um calendário pesado para quase todos esses, né? A gente tem o São Paulo nos 2 mata-matas, o Fortaleza, o Galo... O Bahia não. Não, Fortaleza caiu na Copa do Brasil. E o Bahia não tem competição Conmebol. Sim. O Palmeiras tem clássicos nacionais nas 2 competições. Exato, com esse trio. Com os adversários diretos, é isso. Isso vai ser interessante, hein, André? Eu acho que esse mês de agosto responde, não é definitivo, mas eu acho que é aquele momento da São Silvestre, da subida da Brigadeiro, que a narração que tem ali os 6, 7, ficam uns 2, 3, entendeu? Eu achei que você fosse puxar... 3 e August. Vai ser um agosto louco com o futebol brasileiro. Pra gente arrematar, a gente vai continuar falando desses times, obviamente, até em contextos individualizados, mas, André, para você a mesma pergunta. Quem você acha que pode... assim, se intrometer, assim, por feeling mesmo, poder todos podem, mas quem você acha que tem mais condições e dos 3, quem você gosta mais de ver jogar?
É complicado responder a sua segunda pergunta. O time desses aí que mais me chamou a atenção, desses 3 que a gente vem discutindo, que mais me chamou a atenção, mas isso pode ter sido pelo fator surpresa, por não esperar vê-lo atingir esse nível, foi o Botafogo. Mas o Palmeiras tem sido isso há tanto tempo que a gente precisa se policiar um pouco em relação mas que novidade há nisso? O Palmeiras jogando bem, brigando em cima, sendo competitivo, um time difícil de ser derrotado. Perdeu alguns jogos, tem perdido mais esse ano no campeonato, né? Do que era comum em relação a números. Eu acho que tem um pouco de irregularidade. E o Flamengo é aquele time que você olha quando o Flamengo joga e você sempre, aí sim, espera ver algo que te chame muito a atenção. A grande atuação do Flamengo nesse ano foi aquela goleada sobre o Vasco e foi um atropelamento tamanho e os gols foram saindo que você nem necessariamente parou para pensar se o Flamengo estava jogando tanto futebol naquele dia. O que ele estava fazendo era, assim, algo que não era normal. Tanto que é um resultado histórico, né, do ponto de vista de um placar estabelecido pelo Flamengo contra o Vasco. Essa foi a maior goleada da história. Mas, assim, o time que mais me agradou, acho que por um fator surpresa, porque eu não esperava, foi o Botafogo. E quem eu acho que pode se intrometer é o Atlético Mineiro. Porque não foi normal o que aconteceu no período em que o Atlético estava desfalcado dos seus jogadores que serviram à seleção e muita gente se machucou. Houve um jogo em que, né, por uma questão disciplinar, não teve nem Paulinho nem Hulk. O Atlético se colocou num rolo, num buraco durante esse período. Sobre isso, porque o caso Gabigol com o Flamengo tem muito, curiosamente, geralmente as negociações são muito sigilosas, né, a gente especula algumas coisas. Essa tem muita movimentação pública dos dois lados, mas ao mesmo tempo tem muitas entrelinhas, né, é uma negociação que tem as suas devidas camadas. Me chama a atenção, Zupac, a história do apresentar um futebol, uma performance compatível com o que ele estava pedindo. Tipo, a gente está oferecendo um aumento por um ano, e o presidente Landim sugere na entrevista, aliás, ele deixa claro, exato. O contrato de um ano que o Flamengo oferece é 50% de aumento. Então, e aí ele deixa claro assim, mas ele está pedindo algo de longo prazo, então a gente está querendo demonstrar que a gente confia, mas precisa haver algo compatível com o que ele está pedindo, ou seja, esse pedido de longo prazo. Queria que você falasse um pouquinho. Olha, eu, assim, concordo com esse trecho que a gente colocou do presidente Rodolfo Landim, eu assinaria embaixo, assim, a posição do presidente do Flamengo e do Flamengo como instituição, nesse caso com o Gabriel, é uma posição que eu julgo corretíssima, assim, e pensando no clube mesmo, porque o que o Rodolfo Landim fala é o que o Flamengo tem que levar em consideração, no meu entender, num processo delicado como esse, que é o processo de renovação de contrato de um dos maiores ídolos da história do clube. Eu coloco o Gabriel como o número 2 na hierarquia do Flamengo, só atrás, evidentemente, do Galinho, mas quem coloque abaixo, acima, imagino que ninguém, mas abaixo 3, 4, 5, aí é uma questão subjetiva. Porque, de fato, o Gabriel baixou o rendimento e não baixou pouco, não. Agora ele está tentando retomar, mas talvez também esteja tentando retomar porque a condição é adversa a ele nesse sentido. Mas o Gabriel, de fato, no último ano, ou ano e poucos meses, baixou o seu rendimento em campo, teve vários episódios de insubordinação, de polêmica, de desrespeito à instituição, e a gente está falando aqui de diferentes níveis de episódio. Discussão e quase briga com o dirigente no vestiário por querer ir embora antes do exame antidoping, punição da associação de doping por tentativa de fraude. Não estou falando que ele tentou, mas ele foi punido, foi julgado por ter tentado fraudar o exame antidoping, o tal do episódio da camisa do Corinthians, tudo isso atrelado a uma queda de rendimento. Então eu entendo a leitura que o Flamengo faz. Fala, opa, que segurança que eu tenho para dar um contrato de 4, de 5 anos para esse atleta que não está rendendo? Quem me garante que ele não vai sentar em cima desse contrato, se ele já está no nível mais baixo? Será que se eu oferecer um ano para ele de contrato no valor que ele
que ele julga interessante em termos de salário. Isso não vai fazê-lo, nesse próximo vínculo, caso ele tope, correr mais para tentar garantir os próximos 3, 4 anos que ele ficou sem ter nesse vínculo. Então, acho que essa leitura, pelo viés do clube, ela é corretíssima. E o presidente fala, num trecho na sequência, acho que dessa resposta, porque o Gabriel disse em entrevista à TV Globo depois do jogo, que o Flamengo não agiu, não valorizou, acho nessas palavras, nessa intenção, não valorizou um ídolo do tamanho que ele é. E o presidente Landim fala, olha, não é sobre reconhecimento. O contrato que o Flamengo, e eu acho que esse é um ponto central, o contrato que o Flamengo tem que dar para o Gabriel, é claro que ele, em alguma medida, leva em consideração o que esse cara é, claro, mas não pode ser um contrato olhando para trás, tem que ser um contrato olhando para frente, porque é um contrato alto, é um contrato muito alto. O Flamengo vai passar por eleição, está querendo construir estádio, o Flamengo investe bastante. Então, assim, dentro de todo o pacote, eu vejo muita lucidez nas posições do Flamengo nesta negociação. Então, assim, concordo muito com o que disse o presidente Rodolfo Landim e acho que o Flamengo fez o que tinha que fazer. Agora é com o Gabriel. Queria te ouvir também, André Kfouri. Para mim tem uma questão que é central. Nenhum atleta, especialmente um atleta que ainda tem muito futebol para jogar, gosta de ouvir uma proposta de renovação de contrato, obviamente do clube onde ele está, de 1 ano só. Isso dá problema com atletas mais próximos da aposentadoria, bem mais próximos do final da sua carreira do que o trecho em que a carreira do Gabriel se encontra. E esses atletas insistem que 1 ano é uma proposta até desrespeitosa. Até porque envolve contrato longo, envolve luvas maiores também, né? Isso. Que são diluídas ao longo do contrato. Né? Então, assim, a leitura que é feita de maneira geral é que a proposta de 1 ano é uma proposta de quem não acredita naquele jogador. E está fazendo porque precisa dar uma satisfação para o torcedor se por acaso as partes resolverem não continuar trabalhando juntas e esse atleta for para outro lugar. Então, existem inúmeros atletas que deixaram clubes gloriosos do Brasil e da elite do futebol porque consideraram-se desrespeitados depois de longos anos de serviços ao ouvir uma proposta de renovação de 1 ano apenas. E aí chega um clube, dá 2, dá 3, e às vezes até menos dinheiro financeiramente, não representa a mesma coisa. E o Flamengo foi inteligente do ponto de vista estratégico ao oferecer esse aumento de salário de 50%, que é aquilo que a gente conversou aqui. Fica bom para todo mundo, é uma coisa assim aparentemente boa para todos. O jogador se sente valorizado até para discutir remuneração em outro lugar. Sim. Olha o que eu tenho. Sim. E o clube pode fazer como o presidente Landim acaba de fazer nessa entrevista que a gente mostrou, o clube pode alegar, estamos valorizando tremendamente, porque de salário não dá para reclamar. Já é um dos salários maiores. A proposta tem 50% de aumento? Como que alguém vai falar, não, obrigado, eu quero mais? O que ele quer mais é tempo. E aí é que pega. Agora, eu entendo que dentro do Flamengo, a questão parece, para mim, pelo menos, muito clara. Desde aquele dia em que, nesse jogo, né, porque você lembrou bem, essa negociação ela tem sido feita meio que aos olhos de todos. Reality show. Tem muita coisa que ninguém sabe, certamente. Mas tem partes que todo mundo sabe. Sim. Então, teve o dia em que o Marcos Braz disse o Gabriel não vai mais ser escalado, porque o agente dele diz que está procurando novos ares, então não vamos prejudicar. Não escalamos mais, ele não passa dos 7 jogos. Aí, muda. O que acontece nesse caso? Eu não conhecia a regra, me senti até mal por isso. Agora, o problema é quando um atleta não conhece a regra. E o próprio Barreto, em uma entrevista após a partida, ele assumiu que chutou a bola de propósito em cima do Everton Cebolinha para poder atrapalhar o jogador. E ele fez isso, obviamente, porque ele não conhecia a regra. E tá certo, ele tentou ser malandro, a bem verdade é essa, ele tentou ser malandro e a regra foi feita e o árbitro acertou. Então, quando o árbitro erra, a gente critica bastante. Nesse caso, temos que elogiar o árbitro, porque eu vou além. Poucos árbitros devem conhecer a regra tal como esse árbitro. Mas eu não vou elogiar ele não, sabe por quê? Por quê? Ele marca bem o pênalti porque ele joga um objeto em cima da bola.
Mas sabe por que vocês nunca viram esse lance no futebol? E aí eu digo isso porque eu trabalhei durante muitos anos como gandula, a gente sabe exatamente os macetes dos árbitros em relação a objetos e principalmente a bola, uma segunda bola em campo. Sabe por que você nunca viu um lance desse no futebol? Essa marcação, ninguém sabia, porque isso nunca aconteceu. Eu tenho 36 anos, nunca vi isso. Sabe por quê? Porque quando eles identificam uma segunda bola em campo, eles param o jogo imediatamente. Não, a regra mudou. A regra diz que o jogo tem que continuar, que ele tem que dar prioridade ao jogo. Antigamente era assim. Quando uma bola... Sabe por que isso foi feito? Porque, exemplo, vamos supor que o gandula tivesse o gandula de casa. Aí vai acontecer um gol, aí o gandula vai lá e taca a bola. Aí o árbitro, pela regra antiga, tinha que parar na hora. Nesse caso, ele entendeu que a bola não estava atrapalhando o jogo. Não estava atrapalhando o Cebolinha, mas o bobão que chutou a bola, ele criou uma nova penalidade, mas ele não consegue correr por cima da bola. Não, Como é que não atrapalha ele poderia ter deixado a bola. Olha só, a ação dele, ele se preocupou muito mais em atrapalhar o Cebolinha a jogar futebol. Aí porque o cérebro... Para aqui, Cris, por favor, nesse lance. E vou além. Ele deu tão mole, porque se o Cebolinha chuta esse número 3 aqui, ele ia conseguir bloquear a bola. Não, mas eu não tô falando de mole. O mole ele deu, porque ele não tinha que chutar a bola em cima do outro. Vamos supor que ele não chuta a bola. A bola não atrapalhou o lance. Deixa eu terminar. Esse é o ponto. Volta lá. Não atrapalhou porque ele chutou. Mas se ele escolhe não chutar, como ele corre por cima da bola? Ele foi em cima da bola, Fernandinha. Venê, ele fecha pra marcar o cara. A bola não tá atrapalhando ele. Vamos lá, para. Não atrapalhou. Na minha opinião, ele se preocupou muito mais em tentar ser malandro. Venê, eu já concordei com você que ele foi tentar ser malandro. Sim. E era pênalti, ponto. Agora, dizer que duas bolas próximas não atrapalham a leitura do árbitro, do bandeira, de todo mundo que tá em volta, isso não atrapalha? Na minha opinião, não atrapalhou. Gente, o que você acha, Lucas Pedrosa? Eu acho que o árbitro marcou bem o pênalti. Também acho, eu concordei com isso. Aplicou a regra, e a regra foi muito clara. Eu acho que tem que elogiar o fato, não dele conhecer, porque isso é obrigação dele, mas porque o Barreto, que desconhece, eu não vou nem culpar ele por desconhecer, porque como a gente disse aqui, é um lance que nunca aconteceu, ele foi tentar ser malandro. Eu acho que se o Barreto corre e tropeça na bola, se ele corre ou ele pega a bola na mão e mostra pro árbitro aqui ó, tá me atrapalhando, porque aí eu vou discordar do Venê no sentido de, pra mim, o Barreto foi infantil, o pênalti foi bem marcado, o Flamengo não foi beneficiado. Agora, se ele age de outra forma, a não ser sendo malandro, pode ser que o lance não continuaria. Claro que não, porque a gente. bola atrapalha ele caso ele quisesse correr. Se ele quisesse correr pra poder tentar bloquear o Everton Cebolinha e fala assim, aqui essa bola aqui tá na minha frente, essa bola aqui tá na minha frente. Ou ele sai dando um bico aqui, aqui, e aí? Como é que vai ser? Eu acho que o lance teria outro tipo de segmento. Eu acho que o pênalti não teria sido marcado, a jogada teria sido paralisada e talvez até um tiro livre indireto, algo desse tipo. O pênalti foi bem marcado, o árbitro acertou, o Flamengo não foi beneficiado. Agora, pra mim, a jogada teria outro segmento caso o Barreto escolhesse outra situação. Sim. Porque eu acho que, numa tentativa de tentar tirar a bola do Everton Cebolinha e não fazer a bobeira que ele fez numa tentativa de tentar marcar o Everton Cebolinha, essa bola aí, ela poderia atrapalhar. Mas ele tomou a decisão errada. Ele tomou a decisão errada e é exatamente isso que eu quis dizer. Agora, tem um outro ponto. Não parar um jogo com duas bolas próximas dentro da grande área abre um precedente horrível no futebol. Porque você vai começar a ver nos próximos jogos um monte de gente tacando bola dentro de jogo. Quando você vê os meninos tacando, repondo a bola, você vê que ele vai na emoção de jogar. Quem tá em volta faz sabe o quê? O que todos nós faríamos. Não, cara, tá maluco. Por quê? Eles imaginam... todo mundo que tá em volta daquele rapaz imagina o quê? Que ele vai tacar a bola, o Flamengo tá atacando e o cara vai fazer o quê? O que todo mundo faria, parar o jogo porque tem uma bola dentro da grande área. Isso não é normal. Você não tá achando normal ter uma bola próxima da outra dentro da grande área e dizer, tá tudo bem, vamos fingir que ela não existe. Uma bola é um objeto que pode fazer o outro tropeçar, que te impede de dar um tiro rápido. Eu sou a favor de parar desde que entenda que o lance foi, como que eu posso dizer... que a bola atrapalhou o lance. Nesse caso, não atrapalhou. Inclusive, eu acho um erro da pessoa que jogou lá no gramado. Tanto é que, se a gente for ver o vídeo na arquibancada, todo mundo reclama. Mas é o que eu tô te falando, Venê. Nem tem que dar notoriedade a uma pessoa que faz isso. Mas sabe o que vai acontecer? Esse lance vai abrir precedente, vocês vão ver.
para os próximos jogos as Mas pessoas se o árbitro atrapalharem o entender jogo. que o lance foi atrapalhado por conta da bola, ele vai parar. Nesse caso, a bola não atrapalhou o lance. Eu acho que pra mim o ponto crucial do lance é o Barreto. Eu também A acho. decisão Eu tô que ele com toma- Pedrosa. Não, ninguém tá É discutindo. porque, olha só, porque na minha opinião, se de fato Tira tivesse esse- atrapalhado... Não mostra ele não, gente. isso aí, é porque é isso que ele quer. É isso Ficar que ele mostrando quer. a pessoa que jogou a bola no meio do gramado, eu acho que não é fazer Mas- jornalismo mas o correto. ponto pra mim O é- debate é o seguinte, se o lance de fato tivesse atrapalhado, ele teria parado. Não, Ele eu se acho- preocupou. Não, ele não teria parado. Ele teria Ele escolheu parado. não parar. Inclusive esse aqui, ó. Ele se interpretou bobear o errado, número na minha 3, opinião. nem tinha visto a bola. Não, porque ele eu acho poderia que ter o- parado e falar, aqui, tem 2 bolas aqui. O ponto crucial é o Barreto. É isso. O Esse é o Barreto, ponto. ele toma uma Mas decisão. nisso a gente concorda. Desculpa a palavra, burra. Ele toma uma Pois é. decisão burra. É isso. Se ele tropeça na bola, se ele pega essa bola na mão e fala que, ó, tá me atrapalhando, porque se não tivesse a bola ali, Se tivesse atrapalhado, ele não teria Não, tomado essa Venê, atitude. como não Venê, não, atrapalha duas Não bolas, uma atrapalha. próxima da outra Não, grande não área, atrapalha. Venê. Não é esse, Venê. Não Venê, atrapalha. Você tá a indo gente- por um outro ponto. Você tá Não indo atrapalha. Eu acho o seguinte, o jogo teria que ser parado? Não. O jogo, a bola tá ali, o jogo teria que ser parado? Não, porque o Everton Cebolinha tá com a posse da bola, ele tá em condições de tentar driblar pra fazer o gol, e o certo é você dar o quê? A vantagem pro time que tá com a bola. Mas é isso que eu tô falando, Ok, que o lance então- não tinha que ser parado. Ok, não, eu também acho que não tinha que ser parado, tá? Por quê? Eu acho que tinha. Mas eu Agora- acho que não tinha que ser parado. Antes de tudo, porque ele- não atrapalhou. Agora, se ele toma a decisão que não... Muito a convencer ele também a vir foi o Paquetá. O Paquetá lá me ajudou, falou, pô, lá é muito legal, vai mesmo e tal. O Paquetá me ajudava muito ali no vestiário. Pô, já vamos aproveitar. Paquetá. Duas situações. A do Paquetá e a galera pegou muito no pé do Braz. Você viu isso aí, a questão da Rússia e tudo mais, do Medvedev, né? Esquece, rapaz, é primo do cara, porra. Não é o cara, mas é primo do cara. O cara é vice-presidente da Gazprom, porra. Da Gazprom. que é a patrocinadora dos Anjos, né? Tem rolado isso agora, né? Quem será que é o dono Essas daquilo? informações do Flamengo. Quem é Mas, que manda naquilo todo? Porque surge o nome, eu queria que você Acabou, falasse desses dois. O Claudinho e o Paquetá. Existe a possibilidade de fato. E existe a possibilidade de fato do Paquetá, não existe mais. E o Claudinho sempre surge como esse nome de desejo do Flamengo. Aparece a janela, pá, Claudinho. E aí vai lá o Zenit, pá. E culto. Como é que é essas duas situações aí? Ele foi retirado do jogo, hein? Da última rodada do Russão, o Claudinho foi retirado. Aí falaram que, questão, mas ninguém disse por quê, mas ele não jogou. Sim, é. Então, assim, a gente não esconde. Há muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Jogadoraço, né? Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas, assim, o jogador, ele, assim, também tem um lado dele de sabe, disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. Ele é brasileiro, já está lá há muito tempo, entendeu? A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer assim, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. E claro que a gente buscou de novo conversar com ele e através do empresário dele e tudo. Mas assim, eu entendi que a gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele, mas toda transferência de jogador é uma discussão tripartite, né? Você envolve o clube que recebe o jogador, o clube que transfere o jogador e o próprio jogador. Então, eu diria que entre o Flamengo e o Claudinho, eu estou passando aqui para você o que eu recebi do Bruno e do Marco. Assim, não haveria problemas. A gente estaria, vamos dizer assim, com o processo equacionado. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. E que foi estabelecendo, vamos dizer assim, exigências. E o problema é que nós chegamos lá no nível da exigência, só que quando a gente chegou, de pegar e aumentaram. Então, assim, é nítido de quem não quer vender o jogador. Então, assim, a percepção que eles passam é de que eles não querem vender o jogador. Então, eu imagino que o jogador não deva estar feliz. Por quê? Porque você começa
estabeleceu regras para você. Você sai se o cara, pagar esse preço aqui, que é o preço justo. Aí o cara vai lá e chega no preço justo. Aí o cara fala, esse preço não é mais justo, o preço é maior. E o jogador já acertou com você. Então, assim, eu imagino, tá? E eu tô que o jogador não esteja feliz lá, pelo menos. Agora, como que vai ser o comportamento do clube diante do posicionamento do jogador? Mas há chance ainda? A janela fecha só no dia 2 de setembro. Então, assim, estamos só começando a janela. E jogador, assim, a gente entrando em negociações, jogador, se ele quiser, 80% da situação aí de conseguir. Óbvio que tem os preços, tem tudo mais. Assim, se o cara fizer a força para sair, é muito difícil o cara não conseguir sair. Assim. O que dificulta um pouco é aqui a Rússia, né? Então a gente já falou com o tipo de que tá lidando. Mas, os assim, caras embirrar, não quero. Mas assim, no fundo, a gente acredita em bom senso, mesmo sendo russo. Todo a gente acredita no bom senso das pessoas, entendeu? Sim. Assim, o staff dele trabalhando para isso acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, sinceramente, mas uma coisa é certa, assim, a gente não quer trazer jogadores para o plantel do Flamengo para serem mais um. Sim. Assim, nesse Flamengo, aspecto, o Flamengo de elenco tá bem servido. Mais uns à base. Para trazer um jogador para o elenco do Flamengo, ele tem que ser um jogador que possa ser titular, traga um diferencial para o clube e vá brigar para ser isso. Só para suscitar uma situação, quando se fala de Claudinho, pela importância, pela idade, pela bola que tá jogando lá, um titular, sempre vem para cá ao lado de que será que o Flamengo tá perdendo algum player assim, importante? Arrascaeta, que é o nome que tá há mais tempo. Isso não existe? Ou assim, lógico que existe. Eu não sei o que vai acontecer depois que eu deixar de ser presidente do Flamengo. Mas enquanto eu estiver lá, o Arrascaeta não sai nem a pau. Então, assim, não sai. O Arrascaeta é um jogador. Até porque eu acho que ele tá feliz aqui no Flamengo. A gente procurou sempre conversar com ele, criar uma ambiência boa para ele. Eu acho que ele tá bem adaptado aqui, né? Casado, feliz. Negócios aqui, né? Mas assim, o mais importante é, sabe, criar um... A gente gosta muito dele, assim como gosta de todos que estão lá e que estão conosco esse tempo todo. Assim, aquilo ali é uma verdadeira família que a gente criou ali. E acho que o ambiente é muito bom e o Tite é muito importante nesse processo. Incrível. Agora, perguntando o Paquetá também, que você falou. Seria uma oportunidade, né? O Paquetá a gente tem que analisar em cima de uma oportunidade. Ele também é um jogador que tem um contrato e a gente, pelas notícias que a gente tem, ele ia ser vendido por 85 milhões de libras. Entendeu? O Manchester City, fruto dessa complicação toda que está envolvendo ele aí. Eu acho que isso ficou meio de lado. A gente tem interesse no jogador, óbvio. É um jogador criado na Gávea e que tem, vamos dizer assim, uma identificação com o Flamengo enorme. Ele é torcedor do Flamengo, ferrenho, entendeu? Isso é muito importante. Sim. Eu tive com ele agora nessas férias aí, ele esteve lá num camarote que eu visitei lá e a gente bateu um papo rapidamente e tal. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, cara, a camisa 10 da seleção brasileira, pô. Mas qual é a situação? Apenas isso, né? De momento dele. Ele só viria com o processo andando lá, mais ou menos a gente tem que ver como é que esse troço vai evoluir. Não tem como antecipar. E a gente precisa conversar com o clube dele. Com Aston Villa. Com Aston Villa. Entendeu? Assim, West Ham. Não, Aston Villa não, West Ham. A gente teria que ver. Algumas coisas alguns movimentos, a imprensa já sabe, a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas ainda que estão acontecendo. E tem que ver. Porque assim, ele é um jogador também que custou muito caro. 60, né?
Aproximadamente então, isso. assim, 60 milhões. Então, assim, como é que o clube que tem ele vai se comportar diante de, eventualmente, uma saída dele? Assim, 60 milhões de euros, mesmo que seja por um período, amortizar este valor, se você faz um contrato de 5 anos, 60 milhões de euros, é 12 milhões de euros de amortização por ano. Então, esquece. Isso aqui, o Flamengo tá bem financeiramente, mas ninguém dá um passo maior do que as pernas lá. Eu não deixo, até porque o passo é meu. Entendeu? Assim, se a moeda fosse em euro, talvez. Tem que ter disciplina de capital, tem que entender qual é o tamanho. Sai nação, ficamos por aqui. E esse foi aqui mais um vídeo do nosso canal Mundo Fly 8. Sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Então deixa aquele like se você é novo. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos.